durante muito tempo, o universo cinematográfico Marvel ele era lembrado por ser uma franquia gigante e com todas as pontas soltas bem amarradas, né? Bom, quase todas. Tem aqueles errinhos de continuidade que os filmes e as séries insistem em não explicarem. A gente vai falar de alguns deles nesse vídeo aqui. Vamos ver onde que o roteiro da Marvel deixou a desejar? E olha que tem, vamos lá. Trunks, Peter aqui. Galera, acho que é difícil até a gente conseguir pegar um erro de continuidade da Marvel, principalmente até o início da saga do multiverso. Mas eles existem, a gente vai dar uma olhada em alguns deles agora. Se liga! Celestial Tiamut. Uma coisa que ainda pode ser explicada nos próximos filmes, mas tá incomodando todo mundo, é a presença, eu acho que nada discreta, de uma cabeça e de uma mão gigante saindo do meio do Oceano Índico. Quase ninguém vê, ninguém percebe, né? Não dá pra ver direito aqui, ó. Quem assistiu o filme dos Eternos sabe que aquilo lá, pô, é um celestial emergindo do centro da Terra chamado Tiamut. Só que os Eternos, eles impediram o nascimento desse cara, o que gerou um monte de problemas dentro da equipe também com os chefões dele, os Celestiais. O lance é o seguinte, galera, acontece que até agora isso parece ter sido um evento fora do CM, não parece? Que ninguém mais falando a respeito e, na boa, tá muito na cara aqui, ou eu tô louco, ou eu tô louco. Só na série da Mulher Hulk teve uma citação tipo muito rápida, The Flash, um discreto, mas ainda assim tem uma cabeça e uma mão gigante saindo do Oceano Índico e ninguém toca no assunto. Porra, pelo menos podiam fazer um parque aquático, a galera podia visitar, deve estar cheio de coral, né? Pô, deve ter os peixinhos, né? Pô, deve estar com onda e o caramba. Eu ia querer visitar aquele lugar, pô, botar um hotel ali, já pensou que maneiro? Doutor Estranho e a vinda de Thanos. O Doutor Estranho, ele era o mago supremo da Terra. A gente aprende, né, ao longo dos filmes que, da mesma forma que os Vingadores protegem a Terra de qualquer ameaça que vem do espaço, o Doutor Estranho ele tem um dever de proteger a Terra de qualquer ameaça mágica. Em Thor Ragnarok ele deixa isso bem claro, né? Nada no âmbito mágico acontece na Terra sem que ele saiba. Ele sabe tudo que vai acontecer se for magia. Só que aí, vamos lá, corta para Vingadores de Guerra Infinita. O Stephen Strange e o Wong, eles são surpreendidos dentro do Santorum pela chegada do Hulk. Ou melhor, do Bruce Banner, né? Que avisa que o Thanos está chegando. Ele vai lá, pô, o Thanos está chegando e tal. Galera, o Thanos, ele é uma ameaça cósmica, mágica, física e metafísica, de exatas e de humanas. O cara configura todos os tipos de ameaça possíveis. E o Doutor Estranho ainda fica com cara de surpresa e diz, quem? Como assim? No cargo de Mago Supremo, porra, ele devia ter percebido o Thanos ali bem antes de um cara cair estralando lá nas escadas do Santo Santório. Peter, mas o Thanos não é magia. Quê? Olha pras patas roxas do Thanos, cheio de joias escolhidas aqui. Você acha que o quê? Aquela é magia cósmica, rapaz. Coisa louca, hein? Loki e o controle da mente. Bom, quando o Loki surge como grande vilão lá no primeiro filme dos Vingadores, fica implícito, até mesmo explícito, que é o cetro dele com a joia da mente que permite que o Loki controle a mente das pessoas, como ele fez lá com o Gavião Arqueiro e com os outros. Só que, por outro lado, em vários momentos ele também faz isso sem o cetro, sem a joia. Ué, afinal ele tem esse poder ou não tem? Se tem, por que ele não controlou a mente do Tony Stark naquele diálogo clássico na Torre Stark? Se não tem, por que ele vive fazendo isso? Pode parecer um detalhe bobo, porque na real nunca ninguém conseguiu explicar direito os limites do poder do Loki no CM. Mas pra quem curte observar os detalhes dos filmes, ao que a Marvel geralmente tem tanto cuidado, pô, fica estranho, né? Bom, pelo menos agora a gente sabe que o Loki tá mega, ultra, master, fucker poderoso. Origem da Gamora. Em Guardiões da Galáxia é dito que a Gamora é a última da espécie dela, os Zerromerei. E mais do que isso, todos da raça teriam sido mortos pelo Thanos, que matou os pais da Gamora na frente dela e ainda torturou a menina lá, né, que foi criada como filha dele depois. Agora vamos lá, corta pra Vingadores de Guerra Infinita. Gosto desses cortes, né? Em Vingadores de Guerra Infinita a gente tem lá flashbacks da infância da Gamora e do ataque do Thanos no planeta deles, deve lembrar. Primeiro que fica bem claro que o objetivo do Thanos ali era matar metade da população, naquela coisa doida dele, aquela filosofia doida dele. Segundo que, longe de mim defender o Thanos, hein? Mas a gente nunca vê a tortura com a Gamora ou a família dela sendo morta. Pelo contrário, ela ataca o Thanos e essa atitude dela faz o Thanos, porra, se interessar pela menina. Pô, que isso? Ué, essa menina é casca grossa, né? Será que contaram a história errada do filme dos Guardiões? O que tá pegando afinal? Tem que ver isso aí, Kevin! Thor, o primeiro alien na Terra. Galera, no primeiro filme do Thor, que se passa em 2012 no CM, na cronologia do CM, o Nick Fury diz com todas as letras que o Asgardiano é o primeiro alienígena a visitar a Terra, já que ele realmente não nasceu ali, né? Se ele não nasceu, ele é um alien, estrangeiro, no caso de outro planeta. Acontece que nessa memória do Fury, do Nick Fury, ou melhor, a linha do tempo do CM, acabou traindo ele.
Isso porque o próprio Nick Fury se contradiz. Ele próprio estava lá em 1995, quando a Carol Danvers veio pra Terra. E pra quem também tá com a memória prejudicada, né, da mesma forma como o Nick Fury, a Carol Danvers é meio Kree, ou seja, uma alienígena. Galera, quase 20 anos antes do Thor, já tinha sim o alien na Terra, e o senhor Nicholas Fury tava lá, com o alien em questão, né? Esse é o problema de lançar um universo compartilhado que vai o tempo todo pra frente e pra trás. Complica tudo, né? Manopla do Infinito. Bom, a Manopla do Infinito é um dos objetos mais importantes do universo cinematográfico Marvel. Digo, na parte de importância mesmo, tudo que aconteceu. Primeira vez que a Manopla aparece é lá no primeiro filme do Thor, trancada dentro de um cofre que pertenceu a Odin, com as joias do infinito, tudo tava lá. Depois, numa cena pós-créditos de Vingador Era de Ultron, o Thanos aparece já com a Manopla, mas sem as joias do infinito. Corta pra Thor Ragnarok. Bom, a Hela desfaz uma parte da confusão, explicando que aquela tá no cofre lá, era falsa, era fake, hein? Coisa louca. Até aí, beleza, tá tranquilo. Acontece que, corta pra Guerra Infinita, a gente descobre que o Thanos torturou os anões de Nidavellir para que eles fabricassem a manopla, entre outras atrocidades. Mas assim, ninguém Asgard ficou sabendo disso. Quando que aconteceu cada coisa, então? Principalmente sobre a cena pós-crédito de Era de Ultron. Tá um pouco confuso isso. Foi tudo em Guerra Infinita ou antes disso? E por que ninguém falou nada? 8 anos depois. Bom, a estreia do Homem-Aranha no CM se deu em Capitão América Guerra Civil, quando ele foi recrutado pelo Tony Stark pra fazer aquela coisa que ele apareceu lá na raia, né? Aquele jeitinho dele lá. 2 meses depois daquela luta, aconteceram os eventos de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ou deveria ser pelo menos. Na linha do tempo da Marvel, o primeiro filme dos Vingadores rolou em 2012. A Guerra Civil aconteceu em 2016. Só que o filme deixa claro que ele aconteceu 8 anos depois dos Vingadores, o que seria 2020. É nerd matemática. Sim, galera, a data foi colocada errada. E esse é um dos raros erros que a Marvel assumiu. Todo mundo se atrapalhou com as datas. E, pô, não tinha como, né? Tinha que ser no filme do Homem-Aranha, né? Capitão América. E talvez a maior ponta solta de todo o CM até hoje, e que eles não parecem ter a menor vontade de explicar, é a viagem do tempo do Capitão América. Corta pra Vingadores Ultimato, vamos lá. No final de Vingadores Ultimato, o Steve Rogers ele volta no tempo pra devolver as joias do infinito aos seus devidos lugares, mas resolve ficar lá pelo passado pra viver ao lado da Peggy Carter, que era o amor da vida dele. Até aí tudo bem, pô, quem que não ia querer fazer isso? Só que hoje a gente sabe que esse tipo de coisa cria ramificações na linha do tempo, pelo menos até um pouco tempo atrás, né? Cria realidades paralelas, multiversos. A gente começou conhecendo as viagens no tempo do CM assim, viajou pro passado, criava uma ramificação. E foi assim com a viagem dele. Ou pelo menos era pra ter sido. O cara simplesmente volta pra época que ele era jovem, mas e aí? Tem outro Steve Rogers lá? E ele já tá um pouco mais velho do que era naquela época. E aí? E pra piorar, ele aparece de volta um tempo depois, já idoso, né? Pra quê? Pra entregar o escudo pro Sam Wilson. E qual é aquele Capitão América? O mesmo de sempre? É de outra realidade? O que que rolou na linha do tempo dele? Então são várias perguntas que a Marvel parece ter só deixado assim. E boa sorte a gente tentando entender. Paciência, é com você. Você lembra de mais alguma ponta solta, assim, tipo nesse naipe? Já vai comentando assim, eu acho que dá pra gente fazer um vídeo 2, hein? Se com certeza você sabe de ponta solta. Manda ver nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é importante pra você ficar por dentro do que acontece no mundo nerdístico, nesse portal multiversal nerdístico. E a gente se esbarra por aí. Valeu, galera, tamo junto. Uhul!